Consegui liberação de recurso, tinha algumas máquinas especiais que eu precisava rodar, não deu tempo, adaptei outros que estavam funcionando, pedi para uma amiga testar e ela teve alguns bugs, então vamos ver como é que funciona, mas faz parte, né? Eu deixei para rodar 100% aqui com vocês, o que é legal para a gente ver funcionando na prática, mas a gente corre esse risco, mas enfim, vamos lá. Aqui, para quem não me conhece, tem alguns links para adicionar nas redes, compartilhar, principalmente GitHub, tudo que a gente apresenta aqui está disponível no GitHub, depois acessem, depois eu vou compartilhar os links aqui também. E só para relembrar, o ano passado nós tivemos aqui uma trilha focada em machine learning como um todo, foram 5 encontros, onde falamos dos principais algoritmos de agrupamento, de classificação, demos um overview geral em 5 encontros, e esse ano, mais uma vez, viemos com o tema machine learning, foram 3 encontros, para encaixar nas agendas junto com outros conteúdos super interessantes que estão rolando aqui, né, no User Group São Paulo. E nós tivemos, então, 2 encontros até o momento focado na aplicação de machine learning, mas por um problema específico, que é o processamento de linguagem natural. Então, eu já queria fazer um convite para o próximo ano, provavelmente teremos mais uma trilha, então mandem sugestões, opiniões de como foram as trilhas anteriores, para quem pôde acompanhar, seja online ou depois da gravação, e sugestões do que vocês gostariam de ver no ano que vem, para já planejarmos aqui as trilhas de machine learning para o ano que vem. Relembrando rapidamente o que nós vimos nos 2 primeiros encontros de NLP, no primeiro encontro nós falamos do básico, como que eu faço toda a preparação de dados de texto, né? Então, fazer remoção de ruído, normalizar o dado, tokenização, vocabulário. Falamos também das principais formas de representar o texto para o computador conseguir processar. Então, tanto a representação esparsa aqui com os 3 principais, né? O One Hot Encode, Bag of Words e o TF-IDF. Também a representação densa, que já traz aqui modelos um pouco mais atuais e complexos, né, como o Word2Vec, FastText e o Elmo. Falamos dessas representações. E, opa, errei aqui, na parte 2 de 3, nós falamos de uma arquitetura que é o estado da arte em processamento de linguagem natural, que é o Transformers, e o primeiro, ou talvez o modelo mais famoso que usa a arquitetura de Transformers, que é o BERT, que tem o nome BERT, é de Pre-Training Deep Bidirectional Transform for Language Understanding. Então, usa a arquitetura Transformer, mas aplicado aqui a esse problema específico de entendimento da linguagem. Então, falamos um pouco dele, como que é feito o pré-treino, fine tuning, todos aqueles conceitos básicos do primeiro encontro, como são aplicados nesse tipo de arquitetura, né, para fazer tokenização, embedding, entender como que a gente faz o teste, visualiza o BERT, fizemos alguns hands-ons dentro da AWS, dentro do SageMaker aqui, que é a plataforma da AWS que facilita bastante a gente criar esses modelos customizados, treinar os modelos, e vamos seguir usando o SageMaker hoje. E qual que é a ideia de hoje? É pegar esses modelos que a gente falou um pouco mais na teoria, vimos também aqui a implementação, como que eu crio esses modelos do zero, mas hoje a ideia é, poxa, dá para facilitar? Entendi que tem uma matemática pesada, tem conceitos bastante complexos por trás desse tipo de modelo, fizemos alguns testes, mas e se eu quiser pegar e começar a usar da maneira mais simples possível? Eu não quero mexer no detalhe do detalhe, não quero customizar muito, eu quero customizar, mas de uma forma mais alto nível. É possível? Sim, é possível. E aí eu quero introduzir para vocês rapidamente uma plataforma que chama Hugging Faces, que tem uma parceria muito forte com a AWS. Então, a Hugging Face e a AWS têm criado ferramentas para facilitar o uso desses modelos que são estado da arte em processamento de linguagem natural. Falando rapidinho da Hugging Faces, eu gosto bastante de falar deles porque, apesar de ser uma empresa que vende alguns serviços, o core deles é compartilhar conhecimento. Então, bastante ligado aqui aos objetivos da comunidade, né? Então,
Dentro do portal da Hugging Face, vocês podem acessar lá, huggingface.co. Existem vários modelos pré-treinados, mais de 60 mil modelos pré-treinados de várias empresas. Então, as empresas aqui também compartilhando conhecimento, né? AWS, Facebook, Google, Microsoft. Então, citando aqui as Big Techs, mas várias outras empresas do mundo todo compartilhando modelos pré-treinados aqui, mais de 5 mil empresas compartilhando conhecimento. Então, isso é muito legal, né? Existem produtos, existem segredos industriais dentro do seu produto, mas existem formas de compartilhar conhecimento com a comunidade e a gente, de alguma forma, usufruir do que está disponível, tá? De forma open source. Aqui, vale citar, também dentro aqui do portal da Hugging Face, mas que é bastante importante. Quando a gente fala de processamento de linguagem natural, e eu falei disso nos primeiros encontros, existem várias tarefas. Apesar de eu usar uma base teórica e alguns algoritmos que ajudam a fazer que nos ajudam a modelar o texto como números aqui para eu conseguir manipular, existem várias tarefas dentro do processamento de linguagem natural, né? Então, problemas de question answering, por exemplo, similaridade de sentença, sumarização de texto, classificação de texto, geração de texto, fazer tradução. Então, são várias tarefas diferentes, né? Então, apesar de eu ter uma base que acaba servindo, né, para todos, quando eu crio essa representação de embeddings do texto, eu tenho que criar as tarefas de maneira customizada e separada para cada tipo de problema. Também tem a parte de áudio, tem vários modelos de áudio já disponível e de visão computacional também. Então vale super a pena acessar. E um ponto importante, quando a gente fala desses modelos pré-treinados, né, que eu gostaria aqui de compartilhar com vocês, é o seguinte: existe uma vertente da comunidade técnica que chama de Deep Learning 1.0, onde eu tenho aqui as redes neurais, e aí vários tipos de redes neurais convolucionais, recorrentes, enfim, tem vários tipos de redes neurais. Eu tenho um hardware específico para treinar modelos bastante robustos aqui, GPUs, poucos dados abertos, poucos datasets abertos e ferramentas muito especialistas, que só especialistas conseguem rodar, para criar algum tipo de modelagem para processamento de linguagem natural, visão computacional ou algum problema bastante complexo a ser resolvido. E aí, para conseguir criar esse tipo de projeto, né, um projeto típico, ele segue algumas etapas que muitas vezes não são muito ágeis, né, que demora, tem uma certa necessidade de experimentação, validação, limpeza do dado, marcar o dado, fazer toda a feature engineer, toda a cadeia de experimentação, treinamento, validação, otimização, deploy, e eu faço esse círculo aqui de dados, que é super importante para alguns tipos de projeto, mas nem todos precisam seguir toda essa cadeia e que muitas vezes é bastante difícil. E aí vem, né, alguns insights importantes que são compartilhados, como por exemplo, nessa pesquisa da VentureBeat, mais de 87% dos projetos de data science nunca vão para produção. É, só 25% das empresas aqui reportam aqui nessa pesquisa da PwC que já estão adotando modelos super avançados de dados. Então, a gente tem alguns gaps que essa outra vertente aqui, que algumas pessoas chamam de Deep Learning 2.0, ajudam a facilitar ou democratizar o uso desses modelos super avançados. Quando a gente fala aqui dos modelos de Transformers, que vem ganhando cada vez mais visibilidade por conta dos resultados que essa arquitetura traz, mas é uma arquitetura bastante complexa e custosa para treinar, e aí por isso que vem a esfera do Transfer Learning, que é a transferência de aprendizado. Então, poxa, sempre eu tenho que criar tudo do zero, porque já não usar um pouco dessa capacidade de transferência de aprendizado, que facilita muito o uso. Obviamente, eu preciso de um hardware para retreinar esse modelo, para especializar ou fazer essa transferência de aprendizado, mas numa escala menor do que quando eu tenho que treinar tudo do zero. E ferramentas
para desenvolvedores, não necessariamente especialistas em algoritmos e nessas arquiteturas de data science. Tá? Então, facilita que democratiza a criação, na verdade, o uso desses modelos, tá bom? Passando alguns números importantes, né? O primeiro, que é a esfera aqui principal, que a gente falou que são a arquitetura de rede neural transformer, ela tem ganhado cada vez mais relevância, mesmo contra que as redes neurais recorrentes, as redes neurais convolucionais, que ainda estão sendo muito usadas, dão ótimos resultados, mas a arquitetura transformer tem crescido assim de maneira exponencial e tem dado resultados fantásticos em várias aplicações, principalmente em texto, mas a gente já vê voz, já vê imagens usando esse tipo de arquitetura com bons resultados. Né? A parte de transfer learning, né, que é eu pegar modelos pré-treinados e fazer um fine. Posso usar ele direto, modelo pré-treinado, ou fazer algum ajuste, que a gente chama de fine tuning, para um problema específico, para um dataset específico, mas mesmo assim, quando eu faço esse fine tuning, eu preciso de menos dados, menos tempo de treinamento, menos custo computacional, então facilita bastante eu pegar esses modelos pré-treinados que estão disponíveis pelas 5.000 empresas que eu comentei no começo da nossa talk lá no Hugging Face, desde Big Techs a empresas, a startups aqui do mundo que estão colaborando para avançar aqui o estado da arte desses modelos, né? Eu acho que vale citar, se vocês pegarem na Wikipedia, né, procurar pelo modelo GPT-2, esse é um dos modelos que ficaram bastante conhecidos da OpenAI, depois saiu o GPT-3, né? Aqui tem uma estimativa do custo para treinar um modelo desse do zero, custo computacional. Quanto você gastaria, por exemplo, dentro da AWS para treinar um modelo desse do zero, que pode chegar a $250.000. Então, imagina gastar $250.000 de recurso computacional para treinar um modelo desse do zero. Né? É praticamente inviável para a maioria das empresas. Então, quando eu já pego esse modelo pré-treinado, o custo computacional e também o custo de dados que eu preciso ter, ele é muito mais barato e democratiza o uso de modelos superpoderosos para todo mundo. Tá? Então, isso é bem importante. Então, esse é um pouco do ecossistema da Hugging Faces, né? Que promove essa troca. E aí, onde que entra a AWS nisso tudo, né? A AWS, ela entra aqui com a plataforma SageMaker, que é uma plataforma completa para a gente criar, tanto para usar modelos já desenvolvidos aqui pelo próprio time da AWS, que estão disponíveis na prateleira, como, por exemplo, falando de texto, existe o Amazon Comprehend, que é para compreensão do texto, classificação, mas se você quiser pegar algo aberto, usar direto ou fazer algum fine tuning, testar, a gente pode usar o SageMaker junto com o Hugging Faces e deployar um modelo de maneira bastante simples, tá? Então, nós vamos pegar, tem mais de 4.000 datasets públicos, mais de 40.000 modelos pré-treinados. Então, a gente pode pegar um modelo pré-treinado, subir no SageMaker e já subir para a produção, para a gente usar esse modelo pré-treinado. A gente pode pegar um modelo pré-treinado com datasets públicos e retreinar o nosso modelo e colocar em produção um modelo customizado. Esse modelo customizado eu posso só usar ou posso também disponibilizar para outras pessoas usarem e eu posso também retreinar com datasets privados, não só com datasets públicos, e também colocar em produção. Então, existe uma gama grande de possibilidades aqui para quem quer trabalhar com esse tipo de modelo. Aqui eu estou deixando dois links importantes, depois eu vou colocar aqui no chat também, conforme eu for abrindo os links para vocês usarem, mas aqui a gente tem a página principal do SageMaker mostrando, falando um pouco dessa parceria da Hugging Faces com a AWS, tudo que tem disponível. E recentemente foi feito um workshop bastante completo sobre como usar os modelos dentro da AWS e eu, inspirado nesse workshop, obviamente reduzido o workshop, são quase 6 horas de workshop. Fiz um compilado aqui para o nosso bate-papo de hoje, só para vocês terem uma ideia, e fica o convite para quem depois quiser se aprofundar ainda mais. Opa, apertei o botão errado aqui. Quem quiser se aprofundar ainda mais
nos modelos, no formato de trabalho aqui dentro do SageMaker, usando os modelos da Hugging Face. Aqui só alguns slides, eu vou abrir aqui o SageMaker, a gente vai fazer isso juntos, mas no Marketplace é só pegar, tenho aqui vários modelos, eu busquei aqui como Hugging Face, tem algumas dezenas de modelos prontos só para pegar e usar. Então, o próprio GPT-2 aqui, ó, aberto para usar, o T5, que é outro modelo bastante conhecido, tem o Large, que é o maior, demora um pouco mais para fazer diferença, o Small, o Distill GPT-2, então quem está se aprofundando mais no mundo de processamento de linguagem natural, a destilação, que a gente fala, é como que eu dou uma compactada num modelo que é super grande, sem perder muito a performance, mas para facilitar eu colocar esse modelo em produção. Então, existem várias técnicas aqui que ajudam nesse processo. Então, temos aqui vários modelos prontos para serem usados no marketplace da AWS, tá? Mas, se eu não quiser pegar o modelo pronto da AWS, a gente pode fazer o uso de vários formatos que vão ser o que nós vamos ver hoje aqui, tá? O primeiro deles é eu pegar um dataset público ou privado e subir no meu bucket S3, também pegar um modelo que está no Hugging Faces e subir num outro bucket da S3, e aí eu posso treinar esse modelo usando aqui as máquinas dentro do SageMaker, né? Então, acessando via aqui SDK, um Data Science ou um Machine Learning Engineer pode pegar via SDK, treinar esse modelo com o meu novo dataset e depois servir esse modelo como um endpoint dentro do SageMaker Inference aqui e deixar pronto para ser consumido por outras aplicações ou para os outros usuários. Nós vamos fazer um exemplo desse hoje. E se tudo correr bem, vai funcionar e vocês vão ver que é bastante relativamente simples de fazer, tá? Ah, não quero retreinar, só quero pegar e usar dentro aqui do SageMaker, criar meu endpoint dentro da minha conta e usar e monitorar. Perfeito também. Eu vou lá, uso aqui, baixo um modelo para o meu SageMaker e configuro um endpoint e deixo disponível para ser usado diretamente sem muito segredo. Poxa, e se eu quiser criar todo um fluxo de machine learning operation aqui? Eu quero baixar o meu modelo, retreinar, fazer fluxos automáticos, versionamento de modelos, salvar esses modelos no Model Registry, ter fluxos de escolher qual é o melhor modelo que vai colocar em produção de maneira automática, com base na assertividade, e aí eu posso usar várias métricas, como acurácia, e colocando esse modelo em produção, e, obviamente, usando auto-scaling, para, dependendo da quantidade de chamadas que estão sendo colocadas. Então, fazer todo o fluxo completo de MLOps é possível? É também. E aí a gente traz os modelos da Hugging Faces e usa todo o aparato do SageMaker também aqui. Beleza? Então, essa é só uma introdução rapidinho aqui. E vamos lá, na nossa próxima meia hora. Vou tentar não estourar muito o tempo hoje, mas vão mandando perguntas, considerações, para a gente ir construindo aqui juntos a nossa aplicação, beleza? Então, a primeira coisa que eu vou compartilhar com vocês é o link da página do Hugging Faces. Para quem tiver interesse em conhecer mais, tá aqui falando dos containers já criados para Deep Learning, disponíveis aqui, os modelos que estão disponíveis, as features, os benefícios. Então, aqui explica bastante dessa parceria Hugging Faces e AWS. Vários vídeos, documentação, então tá bastante coisa aqui para quem quer se aprofundar. Vou aproveitar e compartilhar também o vídeo do YouTube, do próprio canal da Hugging Faces, que tem uma série aqui junto com o time da AWS explicando também algumas coisas. Então, também compartilhando aqui com vocês, para quem quer se aprofundar, tá o link aí no chat. E o GitHub, tem um link aqui do meu GitHub que eu estou usando algumas partes do workshop adaptadas aqui para o dia de hoje. Então, tá aqui, quem quiser acessar, eu vou clonar esse GitHub para vocês acessarem. Vamos lá. O Aladim falou que tem poucas abas, eu acho que é isso, né? Poucas abas abertas aqui,
mas de fato tem bastante coisa que eu deixei aberta para ir compartilhando, e a gente vai agora fazer rodar alguns exemplos aqui em conjunto, beleza? Então eu já estou logado aqui na minha conta da AWS, estou aqui com o SageMaker aberto. Vamos lá, vamos só atualizar aqui. Uma ambulância passando no fundo, espero que não seja nada grave. Então, só para mostrar para vocês, eu não tenho nenhuma instância criada, vou criar aqui. Então, vou fazer ao vivo, espero que funcione. Tem indícios que pode não funcionar. Então, teste AWS UG São Paulo. Vou pegar uma máquina bem pequena, porque aqui a gente não é aqui nessa máquina, essa máquina só vai hospedar o nosso Jupyter Notebook. Tudo que a gente fizer, nós vamos usar o ecossistema do SageMaker, então vamos chamar outras máquinas para treinamento do modelo, etc. Vamos usar a menor máquina possível. Nunca esqueçam de depois excluir tudo que vocês, se alguém for fazer junto comigo ou for fazer depois, cuidado para não deixar a máquina rodando e depois vir um billing caro. Aqui deixa tudo padrão, tá bom? E nós vamos vir aqui em Git Repository, vamos pedir para clonar, e vamos colocar o link do GitHub que eu compartilhei aqui com vocês, e criar essa instância. Enquanto a instância está criada, aqui, né, dentro do SageMaker, a gente tem então, toda a parte de processamento, treino, inferência, que é o que a gente vai usar. Então, se vocês olharem aqui, a gente só tem um job de treino, que eu fiz ontem de madrugada para testar. Não, deixa eu ver aqui, não temos nenhum modelo criado e nenhum endpoint, tá? Então, tá tudo zerado e nós vamos fazer isso agora juntos. Vamos ver como é que tá a criação aqui. Tá criando. Tá? Posso fechar um desses. Bom, enquanto tá criando, eu já vou abrir para você. Tentando fazer as coisas em paralelo. Ok, enquanto está sendo criada aqui a instância, existe aqui um site, né, da Hugging Face que tem os modelos treinados aqui, ó, atualmente tem 39.713 modelos, a Microsoft, GPT-2, enfim, tem de várias empresas, Google, Facebook, como eu já comentei com vocês. Então aqui, qualquer modelo desses, vocês podem fazer download. Eu vou colocar todos os links aqui, tá? Para ficar fácil para quem quiser acessar. Um dataset que nós vamos usar, que é público, é esse dataset de emoções. Então, aqui, vocês vão ver, tem uma frase, né? Eu não me senti humilhado, e aí, então, não tem tristeza aqui, zero, né? Classificação. E aí a gente vai tendo várias frases e a classificação, né? De se ela é de raiva, de tristeza, de surpresa. Então, esse é um dataset público. Super importante, né? O dado cru muitas vezes não serve para muita coisa, super importante ter o dado e a label, que é o rótulo, né? Isso que vai trazer informações para o meu modelo. Esse é um dos datasets públicos, tem vários datasets também que vocês podem vir aqui acessar para usar, ou a gente vai usar alguns deles, né? Tem vários datasets, nós vamos usar esse no primeiro exemplo que eu vou rodar com vocês, tá? Vou colocar o link aqui também desse dataset de emoções que está público. E se alguém quiser testar, né, já tem um modelo desse pronto só para ser usado como API, ó. Então você coloca uma frase aqui, então I like you, I love you, então eu gosto de você, eu te amo, e dou um compute e vai chamar um modelo que já está pronto aqui no Hugging Face. Então, ó, o sentimento de maior predominância de amor com 96% de assertividade, os outros aqui admiração com 0,01% e assim por diante. A gente pode colocar uma outra frase aqui, ó, I like you, I hate you, eu te odeio. Aí, ó, já está com raiva, anger, com 90%. Love, apareceu raiva e logo em terceiro love, porque eu tenho I like you and I hate you. Então fica meio mais. Eu tenho duas coisas que podem ser opostas, mas o modelo entendeu que a raiva aqui está predominante com 90%. E assim por diante.
Um ponto importante para ressaltar é que a maioria dos modelos e dos datasets públicos hoje, eles são em inglês, por isso que é super importante a gente fomentar aqui a colaboração no Brasil, em outros países da língua portuguesa. Existem alguns modelos aqui em português, tá? Algumas empresas já contribuindo, mas ainda é bem pouco em relação ao que existe em inglês. E existem também os modelos multilíngua. Então, o Google tem alguns modelos públicos aqui multilíngua, que acaba também ajudando. Muitas vezes a gente tem que traduzir datasets do inglês para o português e assim por diante, tá? Beleza. Vamos voltar aqui. Minha instância está pronta. Eu vou abrir aqui meu Jupyter Notebook e vou mostrar para vocês como a gente cria esse modelo que está pronto aqui. Eu vou pegar um modelo que pré-treinado, fazer o fine tuning e colocar ele disponível para uso dentro do SageMaker, tá bom? Então a gente, quando vocês abrirem, né, tá aqui o Hugging Face SageMaker Workshop, a primeira demo que eu vou mostrar tá na pasta Workshop 1, que é um Getting Start aqui, e a primeira que é um treino básico geral, tá bom? A gente vai abrir aqui o Jupyter Notebook e primeiro eu vou mandar rodar tudo de uma vez. Se tiver pequeno, não tiver fácil de ver, se me avisam que eu aumento. Eu vou já até aumentar um pouquinho aqui. Opa, tá startando o nosso kernel, beleza. Nesse caso, a gente está usando o PyTorch, que é um framework do Facebook para criação de modelo. Opa, o que aconteceu? Hoje os mais usados é o PyTorch e o TensorFlow. TensorFlow do Google, ambos open source, disponível para a comunidade também, para a criação de vários tipos de modelo. Ok, dataset ok. Primeiro eu vou rodar tudo, porque ele demora um pouquinho. E aí, enquanto ele roda, eu vou explicando o que cada célula está fazendo. Tá? Vou ter que dar um stop, porque errei, eu mandei rodar até o final e ele vai deletar. Acontece. Vamos de novo. Ok. Vamos ver como é que tá aqui. Então, perfeito. Espero que ele rode bonitinho. Vamos ver se não dá nenhum erro. A gente testa, funciona e depois em produção nunca funciona, né? Então, faz parte. Mas vamos lá. A primeira coisa que eu estou fazendo aqui é instalando algumas bibliotecas que são importantes para a gente rodar. Então, aqui o SageMaker, o Transformer, que é a arquitetura de rede neural que eu falei para vocês, e a parte de conexão de datasets no nosso S3, tá? Então, ele está preparando e instalando tudo aqui. Beleza. E depois de instalado, a gente vai fazer o import do Hugging Faces para o SageMaker. Então, tá vendo que é bem simples aqui. Dado que já existe essa comunicação, essa parceria, é só dar aqui importar o Hugging Faces dentro do SageMaker, que deu um erro aqui. Não sei por quê. Not importing. Só vou tentar reiniciar e instalar. Não era para ter dado esse erro.
Ok, foi, perfeito. Então só tive que restartar o kernel, estava com algum cache aqui, muito bem. Permissões, beleza. Então primeiro eu importo o Hugging Face SageMaker, depois eu vou, habilitar, né, todas as permissões para eu rodar tudo isso aqui no meu ambiente local, então tem que dar as permissões para o SageMaker aqui, acessar meu bucket, a região que eu estou usando, etc. E agora a gente começa já a fazer o pré-processamento. Então, nos encontros anteriores, eu falei um pouquinho de todas as complexidades que tem para fazer o dataset, para limpar os dados, fazer a tokenização e etc. Quem não viu, eu recomendo bastante entrar. Mas como a gente já tem essa biblioteca do Transformer e todas esses algoritmos já criados e validados, a gente só vai chamar. Então, a gente vai chamar aqui, ó, o distill BERT. Então, BERT vem daquele algoritmo que eu comentei com vocês, mas aqui uma versão destilada, que é a versão compactada, com todo os tokens, que são as palavras em sem letras maiúsculas, etc. Então, aqui é uma forma de fazer. E baixando aqui qual dataset que a gente vai usar, o dataset de emoções, que eu comentei com vocês, a gente vai salvar no S3. Então, deixa eu só pôr para rodar tudo. Espero que ele não quebre e eu vou explicando. Beleza. Vamos rodando aqui enquanto a gente continua. Então, a primeira parte é fazer a tokenização. Então, primeiro eu vou setar aqui os parâmetros e depois vou executar a função para fazer o auto-tokenizer aqui no meu modelo pré-treinado. E em cima do meu dataset. Então, eu já estou dividindo o meu dataset em treino e teste, porque eu preciso fazer essas validações, né? Então, quais são os meus dados de treino do meu modelo e depois como que eu vou testar para saber se eu não estou caindo em alguns problemas de treino de modelo, como overfitting, etc. Então, a gente está trabalhando aqui os dados e depois transformando esses dados no modelo que o PyTorch, que o framework aqui vai ler esses dados para treinar o meu modelo. Feito isso, feita a tokenização, convertendo para o modelo de PyTorch, a gente precisa fazer o upload desses dados. Está demorando um pouquinho, porque o dataset é grande, mas está rodando aqui. A gente precisa fazer o upload desses dados no meu bucket S3, né? Então, vou salvar lá no meu bucket S3 os meus dados. E, uma vez salvo, eu vou começar a fazer a parte do fine tuning e treinamento do meu modelo. Então, eu já tenho o meu dado lá, salvo no meu S3. Eu vou agora pegar um modelo pré-treinado, aqui usando o Hugging Faces SDK. Vou pegar esse modelo lá pré-treinado e vou mandar fazer o fine tuning. E aí, eu comentei com vocês no começo, isso aqui é bastante importante. A máquina que está hosteando aqui, né, onde eu estou rodando esse Jupyter Notebook, é uma máquina bem pequena, é uma T2 Medium, uma máquina pequena, que é barata para a gente usar, mas como o treinamento, eu quero que ele seja rápido e tem bastante dados, etc., eu vou iniciar uma instância um pouco maior, que é essa aqui, ó, P3 2x Large, que vai treinar o meu modelo, qual que é a versão de arquitetura Transformer que eu vou usar, a versão do PyTorch, a versão do Python, quantas épocas que eu vou treinar esse meu modelo, qual vai ser o tamanho do meu batch size e o nome do meu modelo. Então eu vou configurar, né? Isso aqui não é só um exemplo, né? Aqui não é o código, é um texto corrido, mas aqui então, eu estou falando um pouco da necessidade das configurações que eu estou fazendo, e aqui, de fato, no meu script, do meu train.py, onde eu tenho aqui todas as informações, né, do meu modelo, é, da qual a métrica que eu vou avaliar, né, que no caso aqui vai ser a acurácia, como que eu vou preparar os meus dados, a label desses dados. Então, eu tenho o dado de treinamento e a label, que é o que eu quero classificar, que é o sentimento aqui do meu modelo, e assim por diante. E aí eu começo a startar o meu treino, né, com todos os parâmetros necessários, que é importante aqui
eu passar. Falei um pouco disso também quando eu expliquei o transformer. A gente tem que passar vários parâmetros e muitas vezes encontrar os melhores parâmetros é um processo complexo. Nesse caso, a gente já está usando os parâmetros default que tem nos papers aqui da Hugging Face e dos modelos pré-treinados, tá bom? Beleza. Então, a gente vê que são poucas linhas de código, é basicamente pegar o modelo, pegar os dados, trazer aqui para o meu ambiente do SageMaker, passar as instâncias e algumas configurações que são default para treinar o meu modelo. Eu não preciso entender muito a fundo. Obviamente, aqui eu não estou fazendo apologia a não conhecer a fundo, tá? Eu gosto muito de conhecer, principalmente quando a gente quer criar coisas personalizadas. Mas hoje o foco é, dado que a gente já viu um pouco da teoria, como que eu pego isso e rodo da maneira mais simples possível, tá bom? Mas vão mandando perguntas, considerações que vai ser super importante. E aí eu startei agora o meu treino, né? Passei aqui os dados de treino e teste e startei o meu treino. Se eu voltar aqui na minha IDE e vir aqui em Training Jobs, a gente vai ver que tem um treino em progresso, né? Tá rodando aqui o treino e eu posso clicar e ver um pouco de como que está esse treino, quanto tempo já foi, que tipo de instância que eu estou usando, né? Aqui nesse caso eu estou usando essa máquina, e eu só vou pagar o uso dessa máquina em tempo de treinamento, aqui eu não preciso pensar em desligar. Eu startei, estou treinando, quando terminar o treino, o SageMaker automaticamente já estopa esse treino e eu paro de pagar. Então, é por isso que aqui eu posso usar uma máquina maior, porque o treino é rápido e eu não pago, só pago o tempo usado para treinar o meu modelo. Se eu vim aqui em modelos, ainda não tenho nenhum modelo, porque ainda não terminou o meu treino aqui, tá? Então ele está em progress, deve demorar alguns minutinhos, tá? Então, uma vez que o modelo estiver pronto, treinado, eu vou fazer o deploy dele. E aí aqui o deploy eu escolho também a máquina que eu quero usar para deployar o modelo. E é importante conhecer pelo menos algumas coisas importantes aqui. Então, para treinar o modelo, eu preciso ter máquinas robustas, porque é uma etapa bastante custosa, máquinas com GPU, com memória, para eu colocar esses dados lá em memória para treinar, é bastante importante. Quando eu falo em deployar o modelo, eu vou deixar esse modelo como uma API numa máquina para ser consumido. Então agora eu não preciso mais de toda essa etapa de cálculo matricial que tem por trás quando eu estou treinando o modelo, mas eu preciso de uma máquina para suportar as chamadas. E aqui nesse exemplo eu estou colocando uma máquina única que pode suportar essa chamada. Mas a gente tem, eu vou deixar aqui para vocês, por conta do tempo, tem dois exemplos com, com treinamento distribuído e usando também instâncias spot. Para quem não está familiarizado, instâncias spot são instâncias mais baratas, também disponíveis na Amazon, mas são instâncias que você não tem garantia que elas ficarão disponíveis todo o tempo para você. Mas como é só para treinar e já termina, né? Alguns minutos, a gente consegue também usar instâncias spots para fazer treinamento de modelo, dependendo da criticidade. Enquanto esse primeiro lab está rodando, eu vou abrir aqui rapidamente os outros, só para vocês verem que o esqueleto aqui, ele é muito parecido, exatamente igual, na verdade. E aí a gente pode fazer o treino distribuído. Um ponto importante que tem aqui, nos outros exemplos, além de mudar o formato de treino, então um eu estou usando instância única, no outro instância distribuída e etc. Então, só para mostrar que eu consigo ser mais performático, otimizar meu custo, otimizar o tempo de treino, a gente também pode criar aplicações, treinar para tarefas diferentes. Então, na minha primeira tarefa que eu estou treinando para, dado uma frase, eu entender, né, qual é a emoção daquela frase. Então, esse modelo, esse tipo de dado que eu estou fazendo aqui. Já no Lab 2, eu estou treinando um modelo para fazer o question answer. O que é o question answer? Eu tenho um texto, que a gente chama aqui de contexto. Então, aqui está explicando que a floresta, a Amazon,
a floresta amazônica, falando um pouco do tamanho dela e etc. Então tem várias informações nesse texto, e aí eu faço uma pergunta: qual que é o nome que também pode ser usado para descrever a floresta amazônica em inglês? E aí então o meu modelo de machine learning ele tem que aprender a buscar uma resposta num texto. Então tem um pouco de interpretação do texto para achar essa resposta. Esse tipo de tarefa, existe um benchmark bastante famoso, que é o SQuAD, que é de Stanford Question Answer Dataset, é um dataset público da Universidade de Stanford, que todo mundo que desenvolve modelos de machine learning para essa tarefa usa esse dataset como benchmark. Então aqui é como que os modelos do mundo inteiro estão performando. Esse é um dataset que todas as empresas e centros de pesquisa usam. Se vocês olharem, que é um dado bem interessante, para esse tipo de problema, o F1 Score, que é uma medida bastante usada para avaliar modelos, de uma performance humana, que foi acurada aqui pela Universidade de Stanford, é de 89%. E a gente já tem modelos para esse dataset, tá? Não estou falando que os modelos são melhores que humanos, mas para esse dataset que já supera a capacidade humana de interpretar o texto e achar respostas naquele texto, né? E aí tem aqui vários tipos de modelos que o que está em primeiro lugar hoje, que foi colocado aqui, ó, ele foi publicado em janeiro de 2021, e aí tem vários outros modelos aqui nessa lista, tá? Então, quem tiver interesse, quem trabalha com isso, vale a pena dar uma olhada aqui no Squad. Vamos ver como é que tá o meu treino. Ainda treinando, demora um pouquinho, em torno de 11 minutos mais ou menos, tá? Enquanto tá treinando, eu vou explicando algumas outras coisas. Esse modelo, existe já um modelo pré-treinado também disponível na Hugging Faces para o problema de question answer. Aqui tem mostrando um pouquinho, né? Explicando o que é, quais são os modelos que tem disponível, e dá para testar também de maneira automática aqui, ó. Então eu tenho aqui um texto de contexto, então falando um pouquinho da biblioteca do Transformer, que dá para rodar em JAX, PyTorch, TensorFlow, etc. E aí tem uma pergunta, né? Quais bibliotecas de Deep Learning dá para rodar o Transformer? A gente pode submeter. E ele vai dar aqui as 3, né? Obviamente é bastante simples, né? Esse problema é um texto pequeno, mas ele acerta com 99% de acurácia, que são essas 3, né? E aí vocês podem testar, fazerem algumas perguntas aqui em inglês e fazer um teste. A gente pode fazer um teste, não planejei esse teste, vamos pegar aqui um texto em inglês da Jeff Bezos, vamos ver. Vamos pegar um texto aqui em inglês, falando sobre o Jeff Bezos. Vamos ver se vai funcionar. Então, copiei aqui. E se alguém quiser, manda no chat aí uma pergunta que a gente pode fazer. Enquanto ninguém pergunta, what, what company, deixa eu ver como está escrito. Ele não copiou todo o texto. Um segundo. Copiou sim. What company Jeff Bezos e CEO? Então, estou perguntando porque aqui fala, né, que o Jeff Bezos, em algum momento ele fala que Jeff Bezos é CEO da Amazon. Então, eu coloquei um texto que tem várias informações sobre ele, e vamos ver se se o modelo consegue interpretar o texto e me responder essa pergunta aqui.
Vamos ver. Então, teste, vamos ver se vai funcionar. Se alguém tiver algum teste, manda aí no chat, que a gente faz aqui na hora e vê se funciona. Então, é um problema relativamente complexo. Você tem que ler o texto, compreender e achar uma resposta de uma pergunta naquele texto. Olha lá. Então, ele acertou, falou que é a Amazon com 93% de acurácia. Então, bem interessante aqui. E aí, se quem quiser testar, vale super a pena. E esse modelo está pronto para vocês criarem e rodarem na máquina, né, numa instância de vocês na sua conta da AWS e colocar para rodar em problemas aí que vocês queiram testar. Opa, terminou aqui de treinar o meu modelo. Vamos voltar aqui no SageMaker. Training Jobs, olha lá, demorou 11 minutos, completo. Agora, se eu vim aqui em Models, eu tenho um modelo treinado, que é esse que a gente acabou de treinar aqui, ó. E se eu vim em Endpoint, como eu já deixei rodando, vai ter já o Endpoint que está sendo criado ainda, tá acabando de criar, que então eu tenho o meu modelo que eu treinei e gerei um endpoint desse modelo. Ele está acabando de ser criado e aí terminando aqui a gente já vai poder chamar. Então agora eu tenho um modelo usando uma arquitetura Transformer, Hugging Face, com todos os dados disponíveis, treinado para o problema de emoção, pronto na minha conta para ser usado por qualquer aplicação aqui no endpoint. Então ele está terminando de criar aqui mais alguns segundos. E aí tem aqui a URL, que ele pode ser invocado como uma API, tá bom? Eu vou invocar ele aqui direto no nosso, aqui direto no Jupyter Notebook. Então, tá vendo? Ele está rodando aqui ainda, porque ele está criando está fazendo o deploy, né? Está criando ali o endpoint. E aí eu posso chamar esse endpoint passando alguma frase. Enquanto está terminando de treinar, peço que quem tiver aí manda uma frase em inglês aí de teste, para não parecer que... Então, ele está rodando aqui tudo ao vivo para ver que de fato está funcionando e está tudo mais ou menos semi-pronto, né? Então, é fácil para qualquer desenvolvedor conseguir colocar esses modelos para rodar. Então, mandem aí alguma sugestão para a gente testar aqui de uma frase para ele classificar o sentimento daquela frase. Pode ser frase pegadinha, do tipo... não sei, pensem em uma frase aí e mandem aqui no chat, vai ser legal. Enquanto está acabando de criar aqui o meu endpoint, eu só vou reforçar com vocês, então, o que, que nós fizemos? O que, que todo esse Jupyter Notebook pré-criado fez, né? De maneira simples, a gente foi lá e baixou o dataset de emoções e salvou ele aqui no nosso bucket, fez o tokenizer, limpou o texto, e está aqui pronto para ser usado. Baixamos também o modelo pré-treinado da Hugging Face, fizemos o Fine Tuning, lá que é o processamento de treino, usando aqui o Training Jobs do SageMaker, e agora estamos servindo esse modelo aqui, usando o Model Inference no SageMaker também, que pode ser consumido por qualquer aplicação. Olha lá, terminou. Essa frase, né, que pode descrever um pouco a minha sensação de hoje. Eu estava um pouco nervoso antes da demonstração, não sabia se ia funcionar ou não. E aí, então, ele classificou como fear, né, como medo, com 97% é o maior score dessa frase. A Van mandou aqui, ó, vamos colocar a frase que a Vanessa mandou. I am pissed off. Uma tradução livre eu estava puto, alguma coisa assim. Então lá, classificou como raiva, com 97% também de acurácia. I am happy, joy, com 98%. Tô pistola, é mais ou menos isso. Enfim. Então, aqui a gente já tem um modelo treinado, ele está aqui, né, disponível. Vamos voltar aqui no Endpoints. Olha lá, já está em Service. Então, aqui, ponto de atenção, ele está servindo como uma API para ser consumida a qualquer momento.
Então, enquanto isso aqui estiver online, a gente vai estar pagando essa máquina, tá? Então é importante, depois que vocês rodarem, parou, testou, tá bonito? E por isso que já tem aqui no próprio, a gente pode vir aqui e deletar, né, esse endpoint, ou direto aqui no Jupyter Notebook fazer o delete, tá? Então é importante para não ficar pagando depois, tomem bastante cuidado para não deixar as máquinas rodando e vir uma conta alta aí para vocês. Então, o que a gente paga nesse caso que é importante? O endpoint que está aqui ouvindo, né? Então ele está disponível. Modelo, para deixar o modelo não paga nada, já está treinado, só está aqui o modelo. Training Jobs, só paga durante o tempo de treinamento, já terminou, não tem mais custo nenhum, então não precisa se preocupar. E a instância notebook que está rodando, então enquanto ela estiver rodando, a gente também está pagando, tá? Então em service então, tem essas duas coisas que a gente tem que tomar bastante cuidado. Tudo bem? Então a gente tem aqui um modelo que pode ser consumido é, a qualquer momento, por qualquer aplicação que queira consumir via API. Então a gente criou um modelo estado da arte sem se preocupar muito com toda a matemática, toda a complexidade que tem por trás, todo o custo para treinar um modelo desse do zero, porque a gente já pegou um modelo pré-treinado, nesse caso foi um BERT, eu vou até voltar aqui no Hugging Face, que é importante pegar aqui, ó, DistillBERT. Então, a gente pegou um modelo do BERT, cadê? Google. Então, tem aqui, ó, esse DistillBERT. A gente pegou um DistillBERT e usou para fazer um fine tune. Então, você está vendo que tem vários modelos aqui prontos, que é o que a gente está pegando e usando sem ter todo esse custo, complexidade para treinar do zero. Beleza? Mandem perguntas, considerações, que vai ser bastante importante. Então, esse é o primeiro modelo que eu queria rodar aqui com vocês. E aí a gente pode fazer isso de maneira do treinamento distribuído e usando instâncias spot, né, que são mais baratas. Cada um desses são problemas diferentes. Então, um deles aqui, o Lab 2 que eu falei para vocês, é para fazer problema de question answer. E o terceiro é um outro problema de NLP. Então, você vê que é bastante... O modelo base é o mesmo, mas eu vou fazer um fine tuning para qualquer tipo de problema de NLP. Nesse caso, é de análise de sentimento. Você vê que é só para falar se a frase é positiva ou negativa. Então é diferente. Não é de emoção, é falar se o review é positivo ou negativo. Então, nesse caso, é um dataset do IMDB, que também é público, que é para review de filme. Então, você tem um texto lá falando, fazendo uma revisão daquele filme, e eu quero saber se o review foi positivo ou negativo. Eu não quero saber se é raiva, então eu não quero classificar emoções. Quero classificar se um review é positivo ou negativo. Ah, para onde isso é usado? Poxa, qualquer e-commerce para saber se os reviews de produto são positivo ou negativo, para ajudar nessas análises, review de filme ou qualquer outro tipo de serviço que eu quero analisar o feedback dos usuários. Então, isso ajuda muito a fazer esse pré-processamento aqui e nos direcionar para entender melhor como que está cada produto, cada serviço, com base no feedback do usuário. Então, esse modelo ele faz isso, ele classifica uma sentença se ela foi positiva ou negativa, tá bom? Então, a gente tem esses três aqui. Recomendo depois que vocês testem. E aí eu vou vir já para o último, a gente já está com quase 1h20 de meetup, então passa voando aqui o tempo, por isso que é importante os cortes, né? Porque a gente vai se empolgando, mas eu quero só rodar aqui um outro, esse outra parte aqui do workshop, a parte 2, que é o seguinte, poxa, é muito importante eu poder ter a possibilidade de customizar com um dataset público ou com o meu dataset, enfim. Mas como esses modelos que estão disponíveis por N empresas já têm uma boa assertividade, se eu quiser só pegar e deixar ele disponível, aí eu não gasto com retreino, com fine tune, é muito mais rápido, eu já tenho algo mais pronto. Então dá para fazer isso em batch ou em real time, tá? E é o que está aqui no workshop 2, eu vou abrir aqui os dois.
Vou rodar aqui rapidinho. Tô vendo que são pouquíssimas linhas de código. Então o que que eu estou fazendo aqui, ó? Para aquele problema de, qual que é? Deixa eu só eu quero passar para o meu modelo uma questão e passo o contexto e quero que ele responde aquela questão. É um problema de question answer, que é aquele problema bastante complexo que a gente testou aqui juntos, né? E agora eu só estou pegando esse modelo já treinado, não quero fazer fine tuning, nada disso. Quero ser rápido aqui, pegar e colocar na minha conta, num endpoint privado, eu usar o meu modelo aqui disponível para minhas aplicações. Então, o que que eu estou fazendo aqui? Basicamente, eu estou setando, né, as configurações aqui importando aqui o Hugging Face para dentro do SageMaker, que nós já fizemos. Então, tá vendo aqui que o modelo base, ó, de Steel Birch. Então, mais focado para o Squad, que é o problema lá de Question Answer, né? Então, a tarefa aqui, ó, o modelo ID é o de Stilbert, mais focado para a tarefa de Question Answer. Então, estou chamando, usando o Transformer, PyTorch, Python, então, muito parecido. Mas aqui eu não preciso fazer o Fine Tuning, eu já estou deployando direto na minha conta do SageMaker. Então, se eu vim aqui agora, ó, tá aqui, se eu voltar aqui, endpoints. Olha lá, já está criando o meu endpoint desse novo modelo, que é para question answer. Então, já tenho uma API para classificar emoção em frase, e agora eu já tenho uma outra sendo criada para classificar, fazer o problema de question answer, assim que rodar, a gente já vê funcionando, tá? Então, basicamente, o que nós estamos fazendo aqui? Por isso que ele é muito rápido e simples. Só estou pegando o meu modelo, lá do Hugging Face, trazendo para o SageMaker, deployando no endpoint e deixando disponível para ser consumido em tempo real, tá? Como uma API. Beleza? E no Lab 2, para quem quiser rodar depois, de vez de eu fazer isso em tempo real, eu quero fazer em batch. O que é batch? Eu por exemplo, eu quero fazer análise de sentimento dos reviews dos produtos. O dia todo tem cliente fazendo revisão no meu e-commerce. Na madrugada, eu quero rodar um batch que pega todas as revisões e classifica e deixa disponível no meu S3 para o meu time analisar depois. Então, como que funciona aqui? Eu vou guardando, né, todos os dados, vou passar o batch nesse meu modelo treinado e vou salvar os resultados aqui. Então, não é em tempo real, eu vou salvar para depois serem analisados e tomar as decisões de negócio em cima desses reviews que que rodaram na madrugada, alguma coisa assim. Nem tudo precisa ser em tempo real. Isso pode facilitar aqui o processo do dia a dia. E aí a gente deixa esse modelo em batch. Vocês podem também testar. Terminou. Aqui, ó, nesse exemplo que está aqui, o que é usado para inferência, e aí aqui está My name is Philip, eu vivo em Nuremberg, esse modelo é usado no SageMaker para inferência. Então aí, o que foi usado para inferência? Nesse caso foi o SageMaker. Vamos pegar esse modelo que a gente acabou de testar, de criar aqui na nossa conta, e vamos fazer o mesmo teste, que foi aleatório, só para a gente finalizar. Vou vir aqui, cadê? A pergunta vai ser essa. O company, o Jeff Bezos é o CEO. E deixa eu pegar direto aqui da Wikipedia. E vamos ver se ele vai funcionar. E como o texto é muito grande, acho que vai ter uma queda. Então, espera aí.
Vocês verem que não era nada combinado. Ah, esses colchetes podem dar problema aqui. Vou fazer uma limpeza rápida aqui nesse texto pra gente testar. Hum, porque sintaxe inválida. Ah, era para funcionar. Vamos lá, rapidinho aqui para finalizar. Perguntas, considerações, mandem. Beijos, papapá. Ah, achei aqui o problema. Hum. Então, ó, rodou. Vocês viram que rodaram até mais rápido daquele que estava, porque está numa instância aqui direto na minha API e funcionou. Então, qual companhia de Jeff Bezos SEO? Amazon. E o que, que é interessante também aqui, ó. Aonde está a resposta no texto? Começa no caractere 223 e termina no 229. Então ele te mostra no texto onde que ele pegou a resposta daquele, onde que ele achou a resposta da pergunta no texto. Então também é bem legal aqui que ajuda a fazer essa compreensão com 90% de assertividade. Pessoal, acho que por hoje era isso que eu queria compartilhar aqui com vocês. Tem mais alguns exemplos, tem bastante coisa disponível aqui, seja no Hugging Face, seja na AWS, com essa parceria que facilita muito o uso de modelos de estado da arte. Tem toda a parte de criar o ciclo completo de MLOps dentro da sua conta, você organizar versionamento de modelo, versionamento de dados, escolher, né, por parâmetros, por assertividade, qual modelo que vai ser colocado em produção, em qual momento. Então, você automatiza todo esse processo, que também é muito importante para quem quer colocar, de fato, modelos dentro das aplicações em produção. Vale muito a pena dar uma olhada. É isso por hoje. Eu queria mais uma vez agradecer todo mundo que teve a paciência aqui de ficar, de acompanhar. Eu vou remover